Muitas pessoas questionam a proteção de Deus. Elas perguntam: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Se somos filhos de Deus, não deveríamos ter saúde, não deveríamos ser protegidos de doenças. Buscamos respostas na Bíblia e em nossas próprias vidas. É tentador acreditar que a fé garante saúde perfeita, mas a Bíblia nos apresenta um quadro diferente. Ela nos ensina que os desafios fazem parte da vida. Mesmo aqueles que são próximos a Deus enfrentarão dificuldades. Devemos lembrar que Deus está conosco sempre. Ele está conosco em nossas alegrias e em nossas tristezas. Ele está conosco na saúde e na doença. O amor de Deus por nós é inabalável. Vamos explorar a verdadeira natureza da proteção de Deus. A Bíblia está repleta de histórias sobre servos fiéis de Deus. Esses homens e mulheres enfrentaram desafios incríveis. Eles experimentaram doenças, perdas e perseguição. Suas histórias nos ensinam lições valiosas sobre fé e a proteção de Deus. Podemos aprender com seus exemplos. Podemos encontrar conforto em suas lutas. Eles nos lembram que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Um dos exemplos mais poderosos é a história de Jó. Jó era um homem justo. Ele foi abençoado com riqueza, família e boa saúde. No entanto, Deus permitiu que Satanás testasse a fé de Jó. Apesar de seu sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus. A história de Jó é um lembrete poderoso de que mesmo os mais fiéis entre nós enfrentarão provações. A história de Jó é um poderoso testamento da natureza duradoura da fé. Ele enfrentou sofrimentos inimagináveis que testaram sua resistência e crença. Ele perdeu seus bens, seus filhos e até sua saúde, tudo em um curto período de tempo. No entanto, durante tudo isso, Jó nunca perdeu a fé em Deus. Jó questionou a Deus. Ele clamou em angústia, buscando respostas para seu sofrimento. Mas ele nunca amaldiçoou a Deus, nem se afastou dele, mantendo sua devoção inabalável. A fé de Jó foi testada da maneira mais extrema, desafiando os limites de sua paciência e esperança. Ele emergiu do fogo do sofrimento com uma compreensão ainda mais profunda do amor de Deus e de sua misericórdia. A história de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é um sinal da desaprovação de Deus, mas pode ser um caminho para o crescimento espiritual. Às vezes, Deus permite que passemos por provações para fortalecer nossa fé e nos tornar mais resilientes. Ele usa a nossa dor para nos aproximar dele, transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento. Quando enfrentamos tempos difíceis, é fácil ficarmos desanimados, mas a história de Jó nos lembra da importância de manter a fé. A história do rei Ezequias é outro exemplo poderoso da intervenção de Deus. Ezequias adoeceu gravemente, enfrentando uma doença que parecia ser terminal. O profeta Isaías disse-lhe para se preparar para a morte, pois sua enfermidade era muito séria. No entanto, Ezequias orou fervorosamente a Deus, derramando seu coração em súplica. Ele implorou por cura e por mais tempo de vida, desejando continuar seu reinado. Deus ouviu a oração de Ezequias e, em sua misericórdia, concedeu-lhe mais 15 anos de vida. A cura de Ezequias foi uma demonstração milagrosa do poder de Deus, um verdadeiro sinal de sua graça. Isso nos lembra que Deus ainda realiza milagres, mesmo nos dias de hoje. Ele ainda é capaz de curar nossos corpos, trazendo restauração e saúde. Ele ainda é capaz de estender nossas vidas, nos dando mais tempo com nossos entes queridos. Mas a história de Ezequias também nos ensina que a cura física nem sempre é a vontade de Deus, e devemos aceitar isso. Às vezes, Ele tem outros planos para nós, planos que não compreendemos de imediato. Devemos lembrar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e confiar em sua sabedoria. Seção 5. O espinho na carne de Paulo. O apóstolo Paulo também experimentou doenças físicas. Ele descreveu um espinho na carne que lhe causava dor e desconforto constantes.
Não sabemos a natureza exata da doença de Paulo. Era uma fonte de grande frustração e fraqueza para ele. Paulo implorou a Deus para remover essa aflição, mas a resposta de Deus não foi o que Paulo esperava. Deus disse a Paulo: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo aprendeu uma lição profunda por meio de seu sofrimento. Ele descobriu que a graça de Deus é suficiente para qualquer situação. Ele percebeu que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Seção 6. A verdadeira natureza da proteção de Deus. Por meio desses exemplos bíblicos, começamos a entender a verdadeira natureza da proteção de Deus. Nem sempre se trata de segurança física ou saúde perfeita. A proteção de Deus abrange nosso bem-estar espiritual e emocional também. Deus promete estar conosco sempre. Ele promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Esta promessa não depende de nossas circunstâncias, não se baseia em nossa saúde ou riqueza. É uma promessa enraizada em seu amor e fidelidade inabaláveis. A proteção de Deus pode se manifestar de diferentes maneiras. Ele pode curar nossos corpos milagrosamente. Ele pode fornecer conforto e força em meio ao sofrimento. Seção 7. Bem-estar espiritual e emocional. A proteção de Deus se estende além de nossos corpos físicos, abrange nossos espíritos e nossas emoções. Ele deseja que experimentemos a plenitude em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, são contra as forças espirituais do mal. Essas forças buscam roubar nossa paz, alegria e esperança. Elas querem destruir nossa fé em Deus. Deus nos oferece uma armadura espiritual para nos proteger desses ataques. Ele nos fornece sua palavra, oração e a comunhão com outros crentes. Essas ferramentas nos equipam para permanecer firmes contra o inimigo. Elas nos ajudam a viver vitoriosamente, mesmo em meio a provações. Seção 8. Encontrando força em tempos de fraqueza. Quando enfrentamos desafios, é fácil nos sentirmos fracos e sobrecarregados. Podemos questionar o plano de Deus. Podemos nos perguntar onde Ele está em meio ao nosso sofrimento. Mas é nesses momentos de fraqueza que o poder de Deus é mais evidente. A Bíblia nos diz que quando somos fracos, então somos fortes. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, sua força se aperfeiçoa em nós. Deus não desperdiça nossa dor. Ele usa nossas provações para nos moldar à imagem de seu Filho. Ele nos permite experimentar dificuldades para que possamos confortar outros que estão passando por situações semelhantes. Quando entregamos nossa fraqueza a Deus, Ele a troca por sua força. Seção 9. A presença constante de Deus e seu poder restaurador. Não importa quais desafios enfrentemos, podemos ter certeza da presença constante de Deus. Ele está conosco sempre, mesmo quando não sentimos sua presença. Ele promete nunca nos deixar nem nos abandonar. A presença de Deus é uma fonte de conforto e força. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus também tem o poder de restaurar o que foi quebrado em nossas vidas. Ele pode curar nossos corpos, nossos corações e nossas mentes. Ele pode consertar nossos relacionamentos e restaurar nossa alegria. Seção 10. Esperança e confiança na soberania de Deus. Por fim, a maior proteção que temos é a nossa confiança na soberania de Deus. Ele é a rocha firme em que podemos nos apoiar. Ele está no controle de todas as coisas, grandes e pequenas. Ele sabe o fim desde o princípio e nada escapa ao seu conhecimento. Ele tem um plano para nossas vidas e seus planos são bons, mesmo quando não conseguimos ver. Podemos nem sempre entender por que as coisas acontecem da maneira como acontecem, mas podemos confiar. Podemos experimentar dor, sofrimento e perda, mas não estamos sozinhos. Mas podemos ter certeza de que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo nas dificuldades.
Nossa esperança não está em nossas circunstâncias, que são passageiras. Nossa esperança está em Deus, que é eterno e imutável. Ele é nosso protetor, nosso provedor e nosso curador sempre presente em nossas vidas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, nunca nos abandonando. Quando confiamos na soberania de Deus, podemos enfrentar o futuro com confiança e paz no coração.